Oi, tudo bem? Olha só, eu não sei se isso acontece também na casa de vocês, mas aqui em casa com os meus filhos, sempre que a gente passa por um período de grandes mudanças, uma coisa que acontece são os pesadelos. Bora então, hoje, dar 7 dicas para a gente ajudar os nossos filhos a lidarem com os pesadelos de uma forma mais tranquila e mais leve? Hoje a gente vai fazer uma divisão um pouco diferente de quem já está acostumado a ver os nossos vídeos. Se você não está acostumado, sinal que você ainda não segue o tempo junto. Então aproveita, já assina o nosso canal, aciona o sininho, porque a gente tem vídeo toda a semana e eu tenho certeza que vai ajudar você. Agora, para quem já conhece a gente, sabe que normalmente a gente reveza nas nossas dicas. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre o pesadelo, os pesadelos e o que eles são, e a Paty vai Eu vou ser dar a diqueira. as diqueiras, exatamente, vai dar as dicas. Assim, pesadelo, gente, na verdade ele é um sonho que ele começa bom e no final ele vai ficando ruim e assustador. E daí ele desperta um gatilho no nosso cérebro e a gente dá uma acordada. A gente tem sonhos e pesadelos quase todas as noites, várias vezes durante a noite. Naquele período que os especialistas chamam de sono REM, que é aquele que você consegue observar que os olhos ficam mexendo assim, fechados. Se você olhar para o seu filho dormindo, você vai perceber que tem esse momento que os olhos começam a mexer. É quando ele está nessa etapa do sonho REM e ele começa a ter os sonhos e pesadelos. A gente normalmente só lembra de um sonho ou de um pesadelo quando a gente acorda no finalzinho dele. Por isso que a gente costuma lembrar dos pesadelos, porque dá aquele gatilho, a gente acorda e aí a gente lembra que foi um sonho ou que foi um pesadelo. Bebês, gente, bebês até 2 anos, quando eles têm esses pesadelos, para eles é muito difícil saber se ele ainda está sonhando ou se ele já voltou para a realidade e ele não está sonhando. Então, é muito normal e natural que quando um bebê tenha um pesadelo, é mais difícil da gente acalmar, dele se acalmar, porque ele realmente não consegue perceber e entender que ele já saiu de um sonho e que aquilo era tudo fantasia, que aquilo não era realidade. E, por falar em bebês, a gente já começa com a nossa primeira dica. Por isso, gente, que a dica número 1 é ter aconchego dos pais. Se o bebê não consegue entender, porque ele ainda não tem capacidade cognitiva para isso, distinguir realidade de fantasia e tal, e ele também não é a pessoa que você pode sentar para fazer, vamos fazer uma DR aqui, deixa eu explicar o que é um sonho, o que é um pesadelo, que não vai funcionar. O que resta para a gente confortar a criança é o aconchego. Então, se o seu filho acorda assustado de noite, chorando, tem dificuldade de voltar a dormir, precisa dar um abraço, precisa fazer uma voz calma, eventualmente cantar uma música que vocês estão acostumados a cantar para dormir. Se for preciso, se for, né, não for uma coisa sistemática, você deitar na cama dele ou levar para a cama, e aí cada família faz essa questão da cama compartilhada ou não do seu jeito, não tem certo e errado sobre isso, tem o que faz sentido para a família. E aí quando você consegue aconchegar a criança, é a sua segurança, que esse aconchego, né, é a sua atitude que dá segurança para a criança para ela voltar a se sentir capaz de dormir. Depois dos 2 anos, quando os bebês já ficam um pouco mais velhos, crianças pequenas, né, que a gente fala, a criança entra na fase do mundo da fantasia, da imaginação. A gente fala sobre isso nos nossos vídeos, né? Sobre essa etapa da fantasia e da imaginação que se reflete nas brincadeiras e também se reflete no pesadelo. É por isso que nessa etapa o sonho começa a ter figura de monstros ou de animais ferozes. Então a criança passa para o sonho essas alegorias de fantasia, não é isso, Paty? Exatamente. Por isso que a nossa dica número 2 é desenhar o pesadelo, amassar e jogar no lixo. Por que isso, gente? A criança vai representar aquilo que ela sonhou e vai dar concretude para aquilo que ela sonhou, né? Então é literalmente pegar um papel, falar para a criança, vai lá, vamos desenhar. E aí você pode, pela primeira vez, desenhar junto. Depois você pega o papel, rasga, amassa e você fala, agora vamos jogar no lixo. Então, simbolicamente, você fazendo isso junto com a criança, depois ela fazendo sozinha, ela está simbolicamente elaborando aquele pesadelo, joga fora. A Gabi faz essa estratégia, tá? Essa é uma estratégia que funciona aqui em casa, e ela se sente tão poderosa depois que ela pega e rasga, né? Porque ele não vai me dominar, ele não me controla. A Gabi tem 6 anos, né, gente? Ele não me controla. E ela faz lá toda empoderadazinha, assim, sabe? Toda
E vai lá e joga fora o pesadelo. Que legal, é muito legal isso. Essa forma, né, de você... Sabe o que eu fazia? Até hoje eu ainda faço, confesso. Sou uma adulta de 47 anos e quando eu tenho pesadelos, eu acordo assim, eu também faço isso. Eu pego assim, finjo que eu tô amassando aquele pesadelo que eu tive. Eu falo, isso não vai acontecer, isso não acontece, isso não acontece. E daí vem muito essa coisa da gente fazer isso quando adulto. Acontece muito porque, gente, vamos lá, todo mundo já teve pesadelo e vocês vão se identificar com o que eu tô falando. Quando a gente acorda do pesadelo, mesmo sendo mais velhos, a gente tem a sensação do medo de que aquilo é real, toda a agonia que a gente passa no pesadelo é muito real, né? Acontece, já aconteceu comigo, de eu sonhar que, sei lá, aconteceu alguma coisa com os meus filhos, eu acordo, eu sei que é um sonho, mas eu vou lá para ver se tá tudo bem. Ou então, tinha uma coisa muito comum, e eu faço ainda isso, minha avó fazia isso, de assim, você sonha com alguém, você tem um pesadelo com alguém, você liga para essa pessoa, para saber se tá tudo bem com essa pessoa, porque é muito real. Então, conforme seu filho cresce, e aí depois, quando ele chega com 3, 4 anos, ele começa já a ter uma noção melhor do que é realidade e do que é sonho. Então, você consegue falar com ele que o sonho é sonho, que é realidade, que isso não vai acontecer. Mesmo assim, gente, o medo, a sensação de que é muito real, acontece. Então, a gente não deve simplesmente fingir que esse medo não está acontecendo realmente com a criança, porque o sonho é um sonho. Antes da gente dar a dica, deixa eu só falar uma coisa que eu não falei antes. Normalmente, até essa idade, entre 3 anos, 4 anos, os pesadelos estão muito ligados a um acontecimento imediato. Alguma coisa que acabou de acontecer e que deixou a criança nervosa ou assustada, tá bom? A nossa dica número 3 é abraçar o bichinho de pelúcia. Que bichinho de pelúcia é esse? Sabe aquele companheiro que a criança tem, que leva para dormir? Então, esse bichinho de pelúcia, a gente pode ensinar que ele está ali também para te ajudar. Então, quando a criança abraça aquele bichinho de pelúcia, ela se sente protegida. Tem a ver com a história da Naninha, né, Paty? Isso. Quando a gente fala de sono, e eu já vou aproveitar e vou mostrar, olha só, eu estudei este livro aqui que se chama O Bom Sono. Inclusive, para fazer esse vídeo sobre pesadelos, esse livro é ótimo, eu recomendo. Eu vou deixar depois o nome dele aqui na descrição. E se vocês quiserem saber mais sobre sono, como ajudar as crianças a dormir, comenta aqui que a gente vai fazer mais vídeos que lidem com brincadeiras e com atitudes, atividades que podem ajudar as crianças a dormir melhor, a ter um sono tranquilo. Bom, nesse livro, ele conta uma coisa muito interessante. Quando a gente vai dormir, todo mundo tem pequenas acordadinhas durante a noite. É normal e todo mundo faz isso, inclusive as crianças. Só que a gente dá acordadinha, o nosso cérebro capta que está tudo exatamente do jeito que estava quando a gente foi dormir e a gente simplesmente consegue voltar a dormir. Se a gente mudou de lugar, às vezes acontece, a criança foi dormir no carro, aí você põe no berço, ela acorda e aí ela desperta mesmo, porque ela percebe que mudou a situação. Às vezes você estava dormindo com um travesseiro, o travesseiro caiu ou você se descobriu durante a noite, você dá aquela acordadinha, seu cérebro percebe que você está numa posição diferente e aí você desperta. A Naninha tem essa função também de a criança dar aquela despertadinha durante a noite e ela percebe que está tudo bem, que está tudo exatamente do mesmo jeito que ela foi dormir, inclusive com a Naninha que ela pode abraçar. Então é mais fácil para ela voltar a dormir porque ela está na mesma situação. E essa naninha pode ser um bicho de pelúcia, pode ser um paninho, pode ser qualquer coisa que a criança escolha como símbolo, né, que ela use. E aí, nessa hora, se ela tá com esse hábito, ela abraçar essa naninha e tal, ajuda. Exatamente. Né? A nossa dica número 4 é fazer um cartaz. Abaixa o pesadelo! Show pesadelo! Abaixa! Show pesadelo! Fora daqui, pesadelo! E aí você literalmente ensinar a criança que você pode construir em torno da cama um território anti-pesadelo, porque também, de novo, a criança ainda está aí nessa questão de lidar com a fantasia, né? Então você está trazendo para a concretude uma estratégia que faz a criança pensar, estou protegida, e dormir mais tranquila. Quando a criança já chega com os seus 3 anos, até os 6, a criança normalmente precisa lidar com emoções que são relacionadas às vezes a impulsos agressivos, aquela vontade de gritar, de bater, de reagir de uma forma mais agressiva, e até impulsos sexuais que acontecem muito e são muito comuns nessa idade.
ela precisa lidar com isso de uma forma muito tranquila. E às vezes esses impulsos acabam virando fonte para pesadelos assustadores. Então, assim, é importante nessa fase a gente conversar com os nossos filhos e ajudá-los a lidar com as emoções que estão surgindo nesse momento. Até porque agora eles já são maiores, eles conseguem aprender a lidar melhor com as emoções. A gente tem um vídeo que vai aparecer aqui em cima, que Claro. fala justamente, sempre, né? A gente tem outras dicas. É. São 4 passos para você ajudar os seus filhos a lidar com as emoções. E funciona super bem também para trabalhar com pesadelos. Aí eu vou te contar agora a dica número 5 também de uma estratégia que a gente usa aqui em casa, né? Então, a nossa dica número 5 é desenhar um monstro e colocar embaixo do travesseiro. Gente, olha aqui. Este aqui é o monstro que a Gabi desenhou. Já tá até rasgado, amassadinho aqui, porque ele literalmente vive embaixo da cama da Gabi. E que tem a ver com... Esse é um monstro do bem. Ela tá dando um outro significado pro monstro, né? Ela cria o monstro para proteger dos pesadelos, né? Que legal! Então, ela também cria concretamente uma coisa que ela consegue usar como ferramenta do arsenal dela para combater os pesadelos. Gente, depois que as crianças crescem, chegam aos seus 7, 8, 9 anos, é normal que os pesadelos tendam a diminuir, porque muitos dessas emoções que tem na primeira infância, elas já aprenderam a lidar melhor, o cérebro já está um pouco mais maduro, não está totalmente ainda, mas já está um pouco mais maduro e a criança consegue falar, conversar sobre os sentimentos, conversar sobre as emoções. Então, se você perceber que o seu filho está tendo pesadelos com muita frequência nessa idade mais velha, é legal você chegar e conversar com ele, porque daí vocês vão entender juntos o que é que está acontecendo para gerar esse pesadelo. E aí a gente tem uma dica, que é a número 6, que é super legal para as crianças já nessa idade. Vem a dica número 6, que é fazer exercício respiratório antes de dormir e também fazer esse exercício quando a criança acorda, se ela efetivamente desperta. Que é você já não está mais tanto no território do desenho, da imaginação, mas está recorrendo, ensinando a criança a usar o seu próprio corpo como uma fonte de regulação. Então, se ela faz alguns exercícios, respira profundamente 10 vezes, por exemplo, fazer aquela respiração do quadrado, né? Respira, expira, para em 4 tempos. Você pode... Legal essa do quadrado. Eu não tinha visto essa. Que legal. É assim, ó, você conta até 4, você inspira em 4 tempos. Aí fica segura em 4 tempos. Aí você expira em 4 tempos e segura em 4 tempos. Olha, legal, vou treinar essa em 3, casa. 4. Essa é bem uma respiração bem conhecida para conseguir acalmar. É bom para a gente, eu uso ela, para conseguir a gente se acalmar em épocas de nervoso, quando você tem que tomar uma decisão difícil, quando você vai fazer uma apresentação, você usar a respiração do quadrado. Eu aprendi com a Brené Brown, que tem um documentário no Netflix falando sobre a vulnerabilidade, eu vi uma palestra dela e foi ótimo. Mas enfim, então você está dando para a criança recursos para ela usar o próprio corpo para conseguir se acalmar. E é legal fazer antes de dormir ou se ela acordar durante a noite. A gente estava falando aqui, a gente sempre fala de criança aqui no Tempo Junto, né? Mas quando a gente vai falar de pesadelo, a gente vai dar uma diquinha maior, porque quando a gente chega na adolescência, então tudo que eu falei agora de que os sonhos, os pesadelos tendem a diminuir, vai até mais ou menos a entrada na puberdade. Quando as crianças começam a entrar na puberdade, os nossos filhos, e na adolescência, você acredita que a tendência é que os pesadelos voltem? Porque tem muita mudança acontecendo, muita mudança hormonal. As crianças socialmente estão em fases da vida em que acontecem muitas mudanças, muda de escola, muda de professor, tem vestibular. Então, assim, todas essas mudanças e novas emoções fazem com que os pesadelos voltem. Então, se seu filho for adolescente e por acaso ele estiver tendo pesadelos, gente, não se preocupe, Normal. é normal. Tem a dica 7, que é super legal também para crianças mais velhas. Funciona com crianças desde 6, 7 anos até mais velhas, que é literalmente, vamos rir do nosso pesadelo. Então a dica número 7 é vamos transformar o pesadelo numa boa história, né? Agora que a gente já consegue ter uma relação um pouco mais natural com o pesadelo, né? Quando a criança já fala, eu sei que eu tive um pesadelo, né? Já consegue tratar com mais objetividade o pesadelo, vocês podem transformar isso numa coisa que vire
uma brincadeira, uma piada, enfim, tentar transformar numa coisa positiva para ser uma coisa mais natural. E aí, se a criança acorda, de repente, foi só um pesadelo, né? E aí volta a dormir. Uhum. É legal, gente, a gente lembrar que todas essas 7 dicas que a gente deu aqui valem para qualquer idade. Então, assim, até seu adolescente merece um aconchego à noite, se ele acordou e está assustado, merece ter, né, com certeza. Então, assim, qualquer idade você pode usar essas nossas dicas. Bom, fala, Paty. Não, você tem mais. Eu ia terminar, tem mais coisa. Não, eu só ia falar o seguinte, que esse assunto é longo, pesadelo, sonho, tem mistura de sonho, o que é pesadelo, o que é terror noturno, que é outra coisa. Tem aquela coisa que minha filha faz muito. Mãe, eu tive um sonho ruim. E na verdade ela não teve pesadelo nenhum, é só aquela coisa de quero dormir na sua cama, mas aí ela usa o artifício do sonho ruim para dormir. Tem isso também. Tem muito. Você teve um pesadelo. Exatamente. Então, se vocês quiserem, se vocês ainda não curtiram esse vídeo, por favor, né? Tá na hora de curtir, tá na hora de compartilhar. A gente manda em vocês, vai lá, curte o vídeo. Aciona o sininho, assina o canal, aciona o sininho da notificação. Tudo isso. E se vocês quiserem que a gente continue mesmo com esse papo, coloca nos comentários. E dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente também, Paty. Eu vou colocar uma enquete lá aqui no nosso canal, na nossa área de comunidade, vai ter uma enquete para saber se você quer ou não continuar com esse papo sobre sonhos, sobre pesadelos, beleza? Então, no mapa da comunidade tem enquete. Comenta no mapa da comunidade. Mas antes de ir para a enquete, se você quiser continuar falando sobre essa questão de desenvolver a identidade do seu filho, a personalidade do seu filho, a gente vai colocar aqui, um vídeo sobre a autoestima, como desenvolver a autoestima da criança. E mal ou bem, quanto mais segura, quanto mais fortalecida a criança, mais ela consegue lidar com as dificuldades que podem ser aprender a lidar com o pesadelo ou todas as dificuldades que a gente encontra pela vida, né? Quando a gente tá forte, senhor de si, seguro de si. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha ali no vídeo da autoestima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.